Boa noite, amigos. Como vão? Estão me ouvindo aí? Obrigado. Tudo bem, pessoal? Nossa live de análise de mapa védico grátis hoje. Então, nós já temos algumas pessoas que foram selecionadas, né? Que responderam, né? A- aos questionamentos, né? Então, foram selecionadas. Ali no YouTube, eu vi ali no chat, né? No chat eu já deixei aqui o já deixei os links, né, da bio, que tem todos os links da astrologia védica, né? Tem um link também para o curso, né, de astrologia védica. Também temos o link para o livro, né, da astrologia védica. E em breve, e aqui tem uma pergunta da Adélia, né, que falou de inscrição para leitura do mapa gratuito, né? Nós estamos finalizando esse grupo que já existia, né? Depois é que nós vamos abrir, né, para novas inscrições, tá, Adélia? Então se aguarda aí, fica atenta aí que em breve a gente vai, em breve a gente vai ter vai fornecer vai abrir, né, o grupo para receber novas inscrições, tá certo? Pessoal, aqui nós temos no nosso. Aqui nós temos o PDF número 3, né, que é do curso de Astrologia Védica. Nós vamos usar aqui hoje para fundamentar nossa explicação, né? Então, aqui nós temos as palavras-chave das bhavas, que são as casas, né? E, como vocês vão ver, quando existem planetas nessas casas, né? Porque aqui tem os números das casas, né? Quando tem planetas aqui, esses assuntos que estão descritos, né, dentro desses, seja lá losango ou triângulo, esses assuntos serão ativados, né, entrarão, né, em evidência bastante clara, né? Depois desse PDF, nós temos, vou tirar esse negócio da frente, nós temos aqui o PDF 4, que é a palavra-chave dos rashis, né, porque afinal de contas você vai ver de que dentro de cada bhava, né, dentro de cada casa, você vai ter um Rashi. Então, você vai ter a conjunção daquelas palavras das bhavas, né, em conjunto com essas palavras dos Rashis, né, ou seja, dos signos. Depois disso, você tem aqui no PDF 5, né, a palavra-chave dos grahas, que são os planetas, portanto, quando esses assuntos das bhavas se encontram com os assuntos dos rashis, né, que são signos, e ainda com os assuntos dos grahas, né, que são os planetas, aí é onde as coisas vão começar a acontecer, é verdade? Então, nós vamos utilizar, né, essas informações para explicar ao mapa de vocês aqui, tá? Claro que é só um resumo, né, para a gente poder partir de algum lugar, né? Só para ter um contexto para a gente poder sair de algum lugar, né? Então vamos ao que interessa, que é justamente analisar esses mapas aí, né? Vamos ver o primeiro, a primeira pessoa que nós vamos ter hoje. Quem que vai ser a primeira Tá. pessoa? É a Vanessa. Vanessa, você Vanessa. abre a tua câmera para a gente te ver? Dá uma assinadinha para gente? Onde é que está a Vanessa? Deixa eu ver aqui. Vanessa Ela não abriu a Portes. câmera. Vanessa, abre a sua Será, câmera, será que senão a ela está gente aí? faz o outro primeiro. Passa Tá, o outro pra frente. tá certo. Então, depois dela seria quem? A Letícia. Letícia, tá. Letícia tá aí? Deixa eu ver. Letícia tá, Ali, né? tá assinando Letícia é ali. aquela ali, tá. Letícia nasceu no dia 27/4/88, 23 horas 40 minutos. Nasceu em Mineiros, que fica em Goiás. Perfeito. Aí ela é regida por Shani, porque ela tem aqui o Màcara, né, com 4 graus e 42, sendo regida então por esse planeta aqui, por Shani, por Saturno, né? Interessante que ele estivesse numa posição Shakta, né, numa posição retrógrada,
e estivesse na 12ª também, né? Ou seja, em Viaiabava, né? A posição que ela já mostra aqui logo no Lagna, né? Logo no ascendente, uma posição muito forte, né? Uma posição muito poderosa. E isso indica claramente que a Letícia é uma pessoa bem guerreira, né? Tem uma personalidade bastante aguerrida, né? Porque o Mangal, Marte, né? Esse aqui que está com 20 graus e 29, uma coisa, só para. Eu estava falando essa semana de que a gente analisa muito, de que a gente estuda muito as escrituras antigas, né? As escrituras milenares, e nós prestamos bastante atenção na forma de análise, né? Na técnica, né? De análise, e depois, posteriormente, nós também mostramos, né, para as pessoas como é que nós chegamos a tais conclusões. Por isso que eu mostrei agora há pouco para vocês o PDF número 3, que é a palavra das pavas, né, onde aqui com 4 graus e 42, ele mostrou, por exemplo, né, que seria a casa de personalidade de comportamento, né, então, e também da casa do corpo físico. Então, nós temos aqui Makra, né, que no PDF 4 era um Rashi, né, ou seja, um signo bastante racional, né? Então, quer dizer que isso tem que ser considerado, né? Ou seja, de que a Letícia ela é bastante racional no sentido de explicações, né? Está sempre querendo explicar as coisas, né? Por que está fazendo desse jeito, né? E assim como também quer, né? As coisas, quer uma explicação para as coisas, ou seja, é inaceitável que as coisas não tenham uma explicação, de que não haja uma lógica, né? De que não haja uma racionalidade na coisa. Então, essa racionalidade também, depois no PDF 4, né? Você vê ali outra palavra que ele fala de realizador, né? Ou seja, a pessoa ela é muito realizadora, né? Ela consegue realizar, concretizar, fazer muitas coisas, né? Ou seja, uma pessoa muito executiva. Mas, no entanto, aqui essa posição, né, na primeira bava, dá uma condição de que, como esse planeta, né, é um planeta muito guerreiro, e um planeta muito líder, né, um planeta muito empreendedor, né, naturalmente ele vai fazer com que esse planeta seja bastante que a pessoa, né, seja bastante líder, né? Agora tem uma coisa, a oitava bava da Letícia, né, que está aqui, tem um graha importante, né, nessa posição por vários motivos. Porque esse 29 graus e 47, que é Chandra, né, a Lua, ele rege a estrutura mental da pessoa, né? Como ele está na oitava e está numa posição em conjunção, né, bastante próxima de um graha que é inimigo dele, numa bava ruim, né? Isso indica justamente de que duas coisas, né? Primeiro que a questão com a mãe, ou ainda, né, a mãe dela deve ter tido algum problema na infância dela, né? Justamente porque a segunda casa aqui, né, essa segunda casa, ela seria a casa da infância, né, de acordo com aquele PDF número 3 ali, né? E o regente, essa segunda casa, a primeira e a segunda casa são regidas, nesse caso, por Shani, por Saturno, né? Nesse caso, a segunda casa seria a casa de infância, né? Por isso Ela que... conta, Horácio, que a mãe dela, bom, o pai não era muito presente, né? Porque ele vivia trabalhando fora, pelo visto. E a mãe, ela era tipo autoridade, autoritária em casa. Só que normalmente com os outros ela fazia as vontades dos outros, parece que era gentil, mas em casa mesmo, com a família, ela era do tipo mãe autoritária, né? Ela usou prestativa, né? A mãe era prestativa com os E, outros de fora. é, É, não lembro. veja só, gente, uma coisa que... sabe que nosso grupo aqui, né, a gente está analisando os mapas, né? A gente vê mapas toda hora, né? 20, 30 mapas por dia. Então a gente tem uma percepção. A pessoa que tá sendo analisada, no caso, né, que tem um mapa, ela não consegue muitas vezes discernir e entender o que está sendo observado, né? Porque, por exemplo, é o caso da mãe.
A mãe aqui, naturalmente, ele vai ser indicado justamente pela posição da Lua, né? Por quê? Porque olhando no PDF-5, você vê que a Lua representa a relação que a pessoa teve com a mãe. Só que a mãe, no caso, é claro, né? Nós temos uma mãe biológica, mas na nossa percepção, vamos dizer assim, eterna, né? Na nossa existência eterna, né? A mãe é meramente uma palavra, né? E acaba fazendo, né, apenas um papel de arquétipo, né, apesar da gente achar, né, que nós temos uma relação emocional com a mãe, né. Por isso que aqui nessa posição, devido também à questão de graus, né, em que a Lua estava com 29 graus e 47, aspectando a segunda, que é a casa de infância, sendo que o regente da segunda casa estava na 12ª também, né, que é uma casa de perdas, né? Então, naturalmente, isso indica justamente que a questão com a mãe não foi fácil, né? Ou seja, a relação com a mãe, como foi observado aqui, a mãe era uma pessoa bastante controladora, porque ele estava justamente na constelação de Shinra, né, que é Leão, que é uma constelação muito controladora, né? Agora, essa Esse conjunção mangal, desculpa, professor, esse mangal bem forte aí também, aspectando a quarta bava, com esses três grahas ali amontoados, né, também vai causar muita raiva ali no ambiente familiar, né, um ambiente A perda da paz doméstica um ali, pouco né? agressivo. haveria agressividade, né, ali, ou seja, atritos, né? A quarta casa, que é a casa onde tem mais planetas, né, é justamente a casa da família, né, a casa do lar, né, a casa da casa mesmo, a casa da família materna, né, entre outras coisas. Além de que também, por exemplo, seria a casa de estudos nessa condição aqui, né, que ele está, né, aqui ficou bastante evidenciado, né, que essa questão de estudos seria uma coisa muito forte, né, na vida da Letícia, justamente porque o planeta que rege a questão de estudos, né, os dois planetas, um rege a questão da inteligência, outro rege a questão de estudos, e estão na casa de estudos, o que indica justamente de que a pessoa teria essa condição educacional bastante evidenciada. No entanto, os dois planetas estavam numa posição que ele chama de vícola, né? Ou seja, de combustão, né? Quer dizer que, da mesma forma como isso seria bastante importante, também haveriam muitas adversidades nesse mesmo setor, tanto no setor familiar como no setor dos assuntos, né, da família, né, assuntos relacionados a estudo e tudo mais, né? Ou seja, tanto haveriam coisas positivas como haveriam coisas que não são. Por quê? Porque o regente da nona, que é uma bava muito auspiciosa, né, está na quarta, o que quer dizer que isso causa um efeito de Raja Yoga, porque toda pessoa que é regida por Shani, né, tem como o planeta Budi e o planeta Shukra, ou seja, Mercúrio e Vênus, como planetas capazes de fazer efeitos extremamente positivos, né? No entanto, como foi a Simone observou, né, o Mangal, Marte, né, está aspectando a quarta, que é a casa de família, o que naturalmente não é bom porque o planeta Marte, né, aqui nesse caso ele está com 20 graus e 29, não é amigo do regente, né? No Simplesmente por isso. Navancha, ele está Da debilitado, né? inabilidade. Então vai trazer É, essa dificuldade aí pro... aí já tem uma afetação direta, né, no setor de tanto familiar como no setor de relacionamento, que coisa que, como nós sabemos, né, é muito difícil se relacionar para Letícia, né? Essa questão de relacionamento, porque o planeta Mangal, Marte, né, ele é muito agressivo e aqui ele está aspectando a sétima, que é a área de relacionamentos, né? Então, portanto, uma pessoa muito briguenta, né, quando não tem ninguém para brigar, briga com ela Ficar mesma, né? rebelde. Mas caso contrário, vai brigar com a pessoa que está do lado dela, né? Porque a natureza de guerra, né, a natureza de briga é inerente no comportamento dessa pessoa, né? Ela coloca, Horácio, também que ela sente constantemente momentos de estagnação na vida dela. O que seriam, né? Eu imagino que justamente esse o Lagnisha dela sendo Shani, estando numa posição ali, numa Dushtana na 12 de perdas também, e que visa, né, o Danos, ele busca sempre o futuro, né? E parece-me que o Shani, ele fica meio no passado, nos arrependimentos, na culpa, talvez
Além essa questão, né, existe uma situação que a gente viu na semana passada, ou retrasada, que chama-se Chandrastama, né, ou seja, a posição da Lua na oitava casa, com um inimigo aqui, né, com um planeta que é bastante difícil para ele ficar, né. O Tá planeta aqui, afetando, Shani, né? Também, esse quieto dela. não, é que ó, especificamente falando só da posição lunar, né, da oitava baba, realmente é difícil, né, é uma posição difícil quando ele fica aqui, né, porque a oitava é uma bava dustana, né, uma bava ruim, né, uma bava maléfica, né, digamos, e já seria difícil isoladamente, mas se ele tiver em conjunção com um planeta que é inimigo dele, sendo que o dispositor, né, está sob uma situação adversa, porque ele está perto de mais de dois planetas, né, ou seja, dois planetas que estão em combustão, né, naturalmente afetaria a posição na oitava casa dele, né? Mesmo que o dispositor estivesse bem posicionado, porque a pessoa nasceu perto da meia-noite, né? Ou seja, o Sol perdeu todo o Digbala dele, assim como o Chandra também perdeu bastante do Digbala. O Shani também perdeu bastante. O Shukra é que está bastante forte ali na quinta, né? Que isso explicaria a capacidade estética, né, a capacidade intelectual estética da Letícia, né, porque o Shukra representa a arte, a beleza, a estética, né, ou seja, ela entenderia... Fala. Não, pode continuar, depois eu coloco. Não, não, é só a questão da inteligência, né, da quinta bava da Letícia, né, agora... Ó, eu vi que esse Shukra também, ele tá numa posição complicada no Navansha, né? Sim, é verdade. Aqui ele está numa situação, só que tem uma coisa aqui, viu? Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Tá na 6. Perfeito. Aqui ele não tá com 27 graus, né? Então, aqui ele está numa situação. O Shukra, aqui, ele tem um efeito adverso numa determinada situação que provavelmente deve ter sido na relação com o pai, né? Aí sim ele deve ter pegado forte, porque isso seria realmente manifesto, né? Justamente aqui por causa dessa proximidade, né? Aqui, como a gente sabe, vai gerar vários tipos de efeito, como a sobrecarga, né, que está sobre a Letícia, né, de ela achar que ela está sobrecarregada, muita responsabilidade, vem justamente dessa posição. Nós estávamos falando de que a situação relacionada com o pai seria difícil, né, porque essa posição realmente, esse planeta, né, representa o pai, né, e essa casa ela é representada pelo pai e está aqui, né. Isso é uma coisa interessante, né. Professor, e essa ligação do Shukra com o Guru lá no Navansha também pode representar essa Não, certa dificuldade nos a, relacionamentos também, em relação a esse afeto prejudicado em relação ao pai? o que eu estava tentando primeiro entender aqui é a questão com o Shukra. O Shukra é um planeta muito benéfico que a Letícia tem, porque ele é um Raja Yoga e ele está sobre um efeito, ele é um Yoga Karaka, né? E está sobre um efeito Raja Yoga, né? O que no Navamsha ele indica justamente de que ele estaria numa posição Nitya, mas essa posição Nitya dele seria relacionada com a nona bhava, né? Então, como eu estava falando, deve ter alguma coisa relacionada com o pai aqui, que seria realmente afirmado, né, pela posição de Surya na quarta bhava, tá? Agora, só para isso é uma coisa interna, né? Agora, externamente, né, eu digo, traduzindo, né, para Letícia, é justamente de que houve aqui uma situação adversa com o pai no sentido afetivo, né, o que afetou naturalmente a questão de feminilidade, né, ou seja, do pensamento feminino, a gente chama de sagrado feminino, né? Por quê? Porque o Mangal, que é um planeta muito masculino, está no Lagna, está no ascendente. O que quer dizer isso? Que a pessoa, o pai, tanto a pai como a mãe, né, provavelmente queriam os dois, né, queriam um menino e não uma menina, né? Então, naturalmente, a pessoa vem com um corpo de mulher, mas vem com uma personalidade muito agressiva, né? Uma personalidade que é típica de homem, né? Portanto, o Shukra ficou
fragilizado nessa situação, né? Então, fragilizado por quê? Porque a pessoa não teve afeto do pai, né? É uma coisa que, do ponto de vista psicológico, principalmente psicoanalítico, né, teria uma explicação, tá? Ou seja, depois de 20, 30 anos de terapia, o terapeuta ia chegar a essa mesma conclusão que nós acabamos de chegar. Mas tem mais alguma coisa aqui Professor, para Letícia? Porque nós já estamos com o tempo. assim, o objetivo dela, né, nessa existência, como o regente dela está na 12, é a busca por conhecimentos que elevem o nível de existência, né? Então, ela busca por conhecimentos para que elevem o nível de existência dela. Esse posicionamento de Chandra ali junto com Ketu na oitava bhava deve favorecer no sentido dela se interessar por assuntos ocultos e tá numa bava de moksha também, então o Ketu ali fazendo uma sobreposição com esse karaka de moksha, né? Também deve favorecer os três grahas ali na quarta bava, que também é uma bava de moksha, então ela tem as três, né? A tricona de moksha ocupadas. Então, com certeza, ela seria muito favorecida se ela dedicasse um tempo para estudar esses assuntos que elevem o nível dela, né? De É, existência. na verdade, é claro que você falou bem, hein, Daiane, o que as pessoas elas são projetadas, né, para quando antes de elas virem para esse mundo, elas são projetadas literalmente, né? Ou seja, as forças, né, divinas, elas constroem, né, uma personalidade, um corpo, eh, tudo, né, para a pessoa poder executar a tarefa dela, a tarefa dármica dela, né, que nesse caso, como a Daiane comentou, né, as três casas de moksha, né, ou seja, o moksha trikona, moksha quer dizer liberação, né, as três casas estão ocupadas por planetas, né, ou seja, a quarta, que tem 3 planetas, a oitava, né, que tem 2, e o regente que está na 12ª, ou seja, a quarta, a oitava e a 12ª são bhavas de moksha, o que quer dizer que essa questão de perdas, né, mudanças, né, transformações, né, vai ser uma coisa evidenciada na vida da pessoa. Agora, o que a Daiane disse? Que se pudesse resumir, né, tornar conciso numa única palavra, né, qual é o objetivo dessa pessoa, qual é o dever dessa pessoa? É obter moksha, né, que no caso a pessoa vai conseguir traduzir, né, na busca por conhecimentos que tenham como objetivo levar a pessoa para um nível superior de existência, né? Isso é uma questão, né? Agora, a gente sabe também que com um planeta maléfico, né, na 12ª, né, ele vai causar vários tipos de efeitos que vai de questões disfuncionais, né, que é o caso, por exemplo, da própria culpa, né? Vai causar também a questão, vários, né, vários assuntos ali, por exemplo, de isolamento, né, de sensação de aprisionamento, né, de confinamento, essas coisas todas vêm justamente da 12ª, né? Por quê? Porque quando a pessoa não consegue contextualizar, né, focar, né, a ter assertividade, né, no seu pensamento, né, essa informação que era para levá-la para um nível superior de existência, a pessoa vai ficar confusa e vai acabar se enrolando ali, né, com sentimentos que não são positivos e são naturais da 12ª, né? Nesse caso aqui é o sentimento de perda, é um sentimento de que está faltando alguma coisa, né, de que alguma coisa se perdeu. Porque se o regente da casa de infância tem na casa de perdas, é natural que a pessoa tenha tido, né, a sensação de que perdeu a infância, né? Então, o planeta Arahu também ele indicaria isso, né? Porque o Rahu ele é disposto, né? Ou seja, ele está hospedado, né, na casa que é regida por Shani, né? Por Saturno, né? Por causa disso, né? É, Eu vi várias coisas aqui nesse mapa, tá? Mas como nós já passamos muito tempo, né? Então vamos deixar a Letícia falar um pouco e vamos passar para o próximo. Pode falar então, ou vai falar mais alguma coisa aqui, pessoal? Pode falar, Simone.
Eu vi só que também essa questão de inícios para ela é muito forte, né? Apesar do Surya na 4 ele perder o direcionamento, né? E o Guru na 4 ele ser o regente dessa 12ª, talvez essa sensação que ela tenha de estagnação, talvez com o Guru e o Budi na 4 tenha esses inícios, né, essa criatividade, sempre tendo ideias para iniciar coisas, mas ela não consegue levar adiante as coisas. Então, ela sente que sempre empaca em algum momento, estagna e não vai para frente, né? Talvez também esse Shani, na 12ª, traga esse sentimento forte ali, né, para as questões de inícios dela. A questão de início é realmente muito forte aqui, né? Ou seja, dentro do ambiente familiar, realmente ela deve ser uma pessoa que sempre é a primeira pessoa a fazer alguma coisa, né, dentro da família dela. Sempre, né? Você vê que a gente falou da questão de estudos, né? Provavelmente ela deve ter sido a primeira pessoa a fazer alguma coisa na questão de estudos, né? Alguma coisa assim. Eu acho que até em estudos superiores, se olhar pelo Sim, lado sim, do Chandralagna, né? sim, sim. Todos os aspectos aqui familiares, os caracas, né? Que são naturais da 4ª, ela vai ter, né? Muita força de iniciar, né? Mas então vamos lá. Deixa a Letícia falar alguma coisa, que nós já passamos muito do nosso tempo. E tem um tempinho aí então, Letícia, pode falar. Se quiser, né? Claro. Olá, estão me ouvindo? Boa noite. Tá dando de me ouvir? Sim, Sim. estamos ouvindo. Ok. Então, é bem interessante porque são questões mesmo que estão sendo tratadas. Eu estou nessa busca de autoconhecimento assim há 3, 4 anos, de uma forma muito intensa, até para me liberar desses bloqueios familiares que foram muito fortes mesmo na minha infância, na minha juventude. Tive muitos problemas familiares mesmo com minha mãe, meu pai. Esse contexto do sagrado feminino realmente ele foi quebrado em algum momento. Eu tive que buscar isso de uma forma mais intensa para me trazer um equilíbrio de mulher, de relacionamento, porque eu tenho uma personalidade realmente muito forte. E aí eu tive que buscar medicinas, tratamentos meditativos, yoga, para buscar esse equilíbrio, porque era realmente desequilibrado essa parte aí. Aí vocês falam da questão também da criatividade, da arte. Eu tenho uma atração muito grande pela arte, pela criatividade, pela dança. Eu não sinto dificuldade nos estudos, eu tenho interesse pelas coisas de autoconhecimento, de humanidade, de humanismo. Eu tenho um interesse muito grande, eu vou muito a fundo nisso, de que o ser humano não é só um ser humano, tem muita coisa aí. E eu tenho uma busca intensa nisso daí há alguns anos. Eu tive uma sensação de perda mesmo muito grande, eu tinha medo da solidão, e, na verdade, ao mesmo tempo, eu gostava de estar sozinha devido a esses temperamentos meus, mas eu tive essa sensação de perda da minha mãe aí muito grande, uma relação difícil com meu pai mesmo durante alguns anos. Hoje eu ajo com muito respeito, mas foi difícil. E aí, em relação aos trabalhos, aos estudos, eu começava um curso, trancava, ia para outro, trancava. Uma dificuldade de terminar, vinha uma certa insegurança, alguma coisa me prendia, né, de mim mesma. E aí estou me desprendendo disso agora, com essa busca constante aí desse autoconhecimento e de estar quebrando minhas próprias barreiras, né, para evolução mesmo desse arquétipo. Mas muito interessante tudo que foi trago aqui por vocês, muito agregador, não teve nada aí que vocês disseram que não é, tudo é. E é isso, estou muito agradecida ao trabalho de vocês, viu? Muito agradecida mesmo. Legal, Deixa Letícia. Não um esquece de deixar. comentário, tá? Isso. Não esquece de deixar um comentário e deixar um comentário lá pra gente. Então Com vamos lá para o certeza. próximo, que nós estamos. Agora é que nós vamos para quem? Vanessa tá aí? Tá aí Vanessa? agora, né? Ela Peraí, tá. peraí. Ah, peraí. Tem um negócio aqui. Peraí. É Vanessa? Isso, Vanessa Portes. isso. Cadê a Vanessa? Deixa eu ver. Acena ali pra gente. Vanessa Portes, tá. Aquela ali, né?
Deixa eu ver aqui. Perfeito. Regida pelo Chandra, né? Regida pela Lua. Uhum. É o que a gente estava falando, né? A pessoa é regida pela Lua porque aqui com 11 graus e 38 aparece Chandra, né? Ou seja, esse signo é regido por esse planeta, que está na 11ª, né? Aqui é interessante, né, que o caso da Letícia, né, as casas mais ocupadas eram as casas de Moksha, né? Nesse caso aqui, os planetas estão ocupando a maioria deles, né, o Kama Trikona, né? Ou seja, a questão ali, né, no caso ali, a pessoa vai buscar por moksha, né, pela liberação, né, por assuntos que a levem para níveis superiores de existência, e nesse caso aqui a pessoa vai buscar pelo prazer, né, ou seja, sempre foi uma questão relacionada com a busca da realização dos seus desejos pessoais, né, principalmente dos prazeres pessoais, né. Isso é indicado porque o regente dela, né, está na casa dos desejos, né? A 11ª, a 7ª e a terceira, que ele chama de Kama Tricona, né? Kama quer dizer prazer, né? Tricona quer dizer triângulo, né? Quer dizer que haveriam planetas todos ocupando as casas do prazer, né? Então, naturalmente, a gente sabe que essas pessoas aí estão, né, sempre em busca do prazer, né? Querendo satisfazer os seus desejos pessoais e os seus prazeres, né? Aqui, por exemplo, olhando no PDF 4, nós temos a décima, aliás, o PDF, primeiro PDF 3, né? Que é a 11ª é a Casa dos Desejos, né? Então nós já sabemos que essas pessoas que têm esses regentes dela na Casa dos Desejos são pessoas que focam muito nos seus desejos pessoais, né? Que colocam os seus desejos pessoais acima de qualquer coisa, né? E aqui, nesse caso, justamente porque o dispositor dessa 11ª está na 7ª, né? Que é a casa de relacionamentos, né? A casa dos prazeres, né? Horácio Isso, também se vê no Navancha, e esse Chandra está em Vargotama, né? sim. E ali está também com muitos grahas em Vrishabha, né? Em touro, né? Isso, porque aquele Graha-Yuda que apareceu ali na terceira, né? Ou seja, a questão esse mapa aqui, quando eu olhei ele, Simone, você me mandou ele, acho que foi ontem, né? Acho que foi ontem, não sei. Mas eu só vi ele E hoje, quando eu fui dar uma olhada. Aí eu fui verificar isso daqui, né? Realmente havia esse Graha-Yuda bem forte aqui na terceira, né? Que é justamente a casa de irmãos, né? Aqui E tem, na inclusive, sétima também, né, Horácio? tem esse Parivartana aqui, né? Que é interessante. Horácio, esse Parivartana, por exemplo, É, esse búdico Mangal também, isso daí eu olhei aqui nas efemérides do ano de 1981, no dia 12, né? Dia 12 de fevereiro, né? De 81. É interessante que eu fui observando aqui, né? E que realmente Súria, né? Ele tinha acabado de entrar nessa posição, ou seja, estava numa posição Sandi, né? Os dois grahas aqui, no dia anterior, ou seja, no dia 11, né? Ou ainda, tá? Peraí. É isso mesmo. Não no dia anterior, mas na noite anterior, tá? Ou então na manhã anterior, esses planetas estavam em Graha-Yuda. Então é isso que eu estava. você tinha um Graha-Yuda aqui, você tinha um Graha-Yuda aqui e outro aqui. Quer É, dizer, agora, quer dizer, veja só, se você ficasse só focado, né, no Graha-Yuda, se ela resolvesse só essa questão do Graha-Yuda, a vida dela já seria resolvida, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem todos os planetas envolvidos em Graha-Yuda, todos, né, com exceção do próprio regente, ela seria muito afetada, né, por essas questões. Agora, explicando, né, para Vanessa, né, que Graha-Yuda, como você pode ver, né, aqui 15 graus 38, 16 graus e 13, ou seja, menos do que 1 grau de distância. Aqui também, né, olha,
16 graus e 39, 17 e 10, menos de 1 grau de distância. E aqui, como eu disse, apesar de haver mais que 1 grau de distância, no dia, algumas horas antes, havia tido ainda, né, um Grahailda, ou seja, o efeito do Grahailda ainda estava existindo aqui, né, na oitava casa. Isso significa que o Grahailda significa que é uma guerra planetária onde dois corpos tentam ocupar o mesmo lugar, né, o mesmo espaço, que não é, fisicamente não é possível, né, ou seja, dois corpos não podem existir no mesmo lugar, mas é uma coisa que você vai vivenciar a todo instante, né, a Vanessa vai vivenciar a todo instante, o que é o quê? Que sempre estará em disputa por um lugar, né, existe só um lugar, mas duas pessoas estão tentando ocupar aquilo. Pode se traduzir também como, por exemplo, duas pessoas querem a mesma coisa para intenções e motivos diferentes, mas as duas querem a mesma coisa. Então, estar em disputa permanente, constante, né, sempre disputando, né, é uma coisa natural, né, uma coisa normal. Só que no caso aí da Vanessa, que é importante ela refletir, né, que ela é realmente uma pessoa que está sempre disputando, lutando, brigando, né? Só que a pessoa que está sempre em guerra, né, ela está sempre também em ansiedade, né? Então, o excesso de ansiedade é evidenciado porque o Ketu, aliás, está aspectando o Chandra, né? Então, isso seria bem claro, bem evidente, né? Seria visível, então, né, que a pessoa tem essa questão de não só de disputa, né, mas de medo também, né? Está sempre com Isso medo aí do que gera vai também acontecer. baixa autoestima, o professor? O Ó, ó, Ketu ó, aspectando Chandra, o Ketu em conjunção com Shukra. a gente percebe que a questão da autoestima, ela é justamente quando o Shukra, né, não está bem posicionado, tá? Porque o autoestima tem a ver com amor próprio, né? Então, se a pessoa não tem amor próprio, né, ou seja, se ela não sabe o que que é amor, né, ela mesma não sabe o que que é isso, ela não vai conseguir realmente ter autoestima, né? E aqui o Shukra ele indica nitidamente que ele está numa condição dessa, né? Primeiro porque ele está em conjunção com um planeta que é o Ketu, né? E segundo porque os planetas que estão em Grahayuda, né, na terceira, estão aspectando a sétima, né? Mas enfim, a ansiedade e o medo seria uma coisa natural, né, na vida dessa pessoa, né? E aí a gente sabe também, né? A raiva e a humilhação, né? Então, quer dizer que medo, ansiedade, humilhação, né? Vergonha, né? De ter perdido, né? Vergonha também é uma coisa do Shukra também. Oi? A frustração, né, que advém disso tudo também, né? Esses emoções, esses resultados emocionais que são disfuncionais, né? Todos vão ocorrer com muita força aqui, né? E ela ficou bem emotiva, apesar dela ter os 4 graus ali, né, em Mácara, em Cânia, que é bem racional, mas esse Rahu aí fazendo essa conexão com esses rachas de água, eu acho que pode ter deixado ela com essa emoção exacerbada também. Ela comenta que ela tem compulsão alimentar, que ela gostaria de saber de onde vem. Isso pode estar ligado com esse Rahu aí em Karkataka e também com o Chandra em Vrishabha, professor? Compulsão alimentar? Isso. Ó, a compulsão alimentar pode ser da segunda, pode ser também da quinta ou de Súria, né? O Aqui ele Rahu, tá... assim, porque falou em compulsão, eu já penso no Rahu. Sim, E, sim. e penso também em Vrishabha, sabe? Que é muito, né? Os É, prazeres e tá ligado com a segunda. É, outra coisa também que eu tinha observado aqui, esses dois planetas que estão em Vikla, né, em posição de combustão, o Budi, né, e o Mangal, né, esses três planetas também estão sob efeito, né, do Sol, e por isso que isso poderia ser gerado, viu?
essa questão da compulsão, sim, teria sentido também o Rahu, mas teria, eu preferiria olhar melhor esse tipo de coisa, viu? Que eles estão Ah, interligados, né, professor? sim, mas Uraho e Chandra. esse tipo de coisa merece realmente uma investigação. Tudo bem, provavelmente se ele ter iniciado alguma coisa assim, né, no período quando o Rahu regeu, provavelmente pode ser Rahu mesmo, porque o Rahu ele não gosta de ficar aqui nessa posição, né, justamente porque é a casa de um inimigo dele, né? E assim, Então, ela também pode ser uma pessoa que se adapta muito assim às emoções dela, que ela, sei lá, se não, adapta o muito à Rahu, personalidade. não, o Rahu quando está nessa posição, ele não faz isso, Ele não tá? faz no, em Não. Karkataka. Não, ele causa uma confusão emocional muito grande na pessoa, né? Ele torna as emoções da pessoa extremamente difíceis de serem entendidas, De tá? A própria decifrar, né? pessoa, a pessoa fica confusa emocionalmente falando, tá? É diferente da questão de adaptação, né, que seria natural aqui, tá? Esse planeta aqui nessa posição ele não causa isso. E isso tanto é verdade que a posição do Rahu lá no Navamsha, né, ele estaria numa posição que é caracterizada como Nitya, mesmo que o dispositor estivesse forte, tá? Naquele caso ali. Mas isso é só uma indicação de que o Rahu não está bem posicionado, né? Estou falando não está bem posicionado no Kundali, né? Mas Ou vai enfim, gerar uma personalidade meio obsessiva também. a pessoa ela é um pouco, um pouco não, bastante obsessiva, né? No sentido de que quando bate uma vontade, ela não consegue controlar, né? Ela simplesmente faz, então torna essa pessoa bastante inconsequente, né? O que que é isso? A pessoa faz as coisas sem pensar, né? E aí vem, naturalmente, não é porque a pessoa é inconsequente que não tem consequência, né, gente? É justamente o contrário, né? Essas pessoas têm mais consequências, apesar de elas acharem que elas não vão sofrer as consequências. Mas, enfim, a questão central aqui, né, é o desejo pela paz, né? Porque atualmente a Vanessa está com um programa, né, dirigido para a luta, né, para a guerra, né, para a briga, né, para a disputa. Poderia dizer também, Horácio, que ela teria, assim, internamente buscado nela o verdadeiro sentimento de irmandade com as pessoas, Verdade, fraternidade. hein, Simone? Verdade. O objetivo Tem, central. Só que aí já você está no nível lá para cima, acima. né? Mas se ela buscar já pela irmandade, ela não acaba neutralizando esse sentimento de guerra constante que ela É, vive? é difícil, porque com 3 Grahayutas, isso seria primeiro. Isso seria primordial. Não tem. Nas escrituras fala isso, né? Não existe vida sem paz. É impossível você viver nesse mundo se você não tiver paz. Não dá para você viver num mundo sem paz. Mas a vida dela vai chamar por transformações nesse sentido, né? Que a Simone comentou. Porque 3 grahas ali também em Casa de Kumba relacionamento vai também, né? buscar, né? Essas transformações no sentido aí É, de é, humanitarismo. é claro que a gente tenta, digamos, dar uma mensagem mais amena, né? Mas com 3 Grahas na oitava, não se deveria esperar Isso aí consequências também, muito professor, positivas. ela comentou que, sei lá, uns 3 irmãos dela faleceram na infância. Então, isso está muito ligado, esse Parivartana aí da 3 com a oitava, né? Essas Sim, mortes que ocorreram logo na a infância. oitava é a casa da morte, né? Então, a gente costuma, para não assustar as pessoas, né? A gente costuma dizer que é a casa da longevidade, né? Aí dá uma amenizada, né? Dá uma disfarçada. Mas a longevidade é também a casa da não longevidade, né? Que no caso aqui seria a casa da morte, né? Então, quer dizer, provavelmente, como ele mostra aqui, né, a família do pai, né, deve ter tido fenômenos muito similares, né? Ou seja, irmãos de pais, coisas desse tipo, devem ter partido também. Se aconteceu na vida dela, deve ter acontecido na vida do pai também,
né? Dos irmãos do pai. E aí, naturalmente, traz, né, esses reflexos, né, ou seja, essas consequências aqui. Por isso que a primeira coisa para Vanessa é desejar pela paz, né? Desejar assim ardentemente, desejar de forma, eu diria até religiosa, pela paz. É a única saída para ela aqui com uma pessoa, porque eu particularmente, e vocês também, sabem o quanto é difícil a pessoa ter um Grahailda, e quanto mais três, né? Então, é realmente uma marca muito clara de que a pessoa não está fazendo a coisa certa, né? Ela tem que fazer o do lado correto, né? Ela tem que ir para o lado Então, certo. ela Eliminar essa tem, palavra disputa, competição. Sempre que É, você dif- se é, vê é, diante. é difícil, né? Mas ela tem que prestar atenção nisso, né? Tem que ter uma ainda que técnica. ela tem Eu esse acho que gaúcha, essa né? questão de desenvolver essa questão do amor próprio deve ajudar muito ela nesse sentido da paz. Porque tá muito ligado ali, ó, o Shani rege essa bava onde está o Shukra com Ketu, rege essa outra bava onde está acontecendo esse Grahyuda. Então eu tenho essa impressão que se ela trabalhar o desenvolvimento do amor próprio, ela não vai ter tanta necessidade de competir, de disputar o tempo todo. Pode ser Esse, que ajude aí. esse negócio aí é condicionamento, tá? Isso aí é karma, né? É uma coisa trazida de vidas passadas. Então não é uma coisa que você muda com tanta facilidade assim, né? Ou seja, se a pessoa não desenvolver um sentimento, um desejo real pela paz, não vai conseguir através de outros meios. Outros meios vão ser totalmente inócuos, ineficazes, né? Porque o principal, né, não foi obtido, né? Mas, enfim, vamos prosseguir. Aliás, deixar a Vanessa falar um minuto só e vamos seguir em frente, tá? Porque nosso tempo hoje foi... não sei, o tempo está correndo muito rápido. Me ouvindo? Estou ouvindo sim, Vanessa, pode falar. Eu agradeço muito, estava muito ansiosa por esse encontro e por receber tudo que eu recebi e confirmando muitas coisas, né? Desde os meus 40 tenho tentado, caíram fichas no sentido de aquietar um pouco o coração e trabalhar mais o amor, ao invés de disputas e querer ocupar algum lugar, o qual eu sei que eu tenho, sempre tive e terei. E, ao mesmo tempo, ao ouvir tudo isso, me desperta muito medo, né, do que vem pela frente, né, de tudo ainda que eu tenho ao longo dessa vida, dessa matéria, do que eu tenho que caminhar e conseguir sem entrar num olhar de disputa, mas de caminhar e viver em paz, né? Acho que é o foco de atenção. Mas agradeço muito, acho que teve muitas coisas aí que me fizeram refletir, me fazem refletir. E sim, a minha busca constante é de encontrar, a partir de um olhar religioso, um centramento para o meu ser. Muito bom, Vanessa. Então deve prosseguir, continuar e não parar de pensar na paz, né? Eu digo o seguinte, né? Quando eu vejo um, um cenário de paz, né? Alguma coisa que me remete à paz, né? Que me dá uma sensação de paz, eu procuro me fixar naquilo, né? E entender aquele sentimento, né? O que que é isso, né? Como é que faz para ficar nesse sentimento, né? No sentimento de paz, né? Naturalmente, ele está relacionado justamente aos nossos próprios desejos, ou seja, por que que a gente não tem paz? Porque a gente deseja demais, né? A gente quer coisas demais, né? Então, quanto mais simples a coisa vai ficando, né, mais capaz, né, de atingir a paz você vai ser também, né? Eu Mas vamos acho que esse prosseguir? foco que ela tem que ter na questão da espiritualidade é bem certeira mesmo, viu, Vanessa? Porque aqui olhando pelo seu Chandralagna, você fica com as áreas ocupadas, né? A questão aí dos, mesmo Grahayuda, eu acho que
você trazendo essa inspiração pela espiritualidade, pela paz, você também vai arranjar a forma certa de eliminar essa guerra constante, essa ansiedade da guerra que você vive, né? Uhum. Sim. Verdade. Chandra tá forte para realizar o desejo, né? Então é só focar no desejo certo. Sim, e o Tá. caminho, uma pergunta, o caminho de propósito em relação à fatia trabalho, ela é promissora nesse sentido? Hoje eu atuo como psicóloga transpessoal, e eu percebo que esse caminhar nessa atuação me traz muita paz interior. Muito bom. Então já está no caminho. É isso. Vamos pro próximo, Gratidão. então? Obrigado, obrigado. Não esquece de deixar um comentário, viu, Vanessa? Vamos lá, então. Agora é quem que é? A Helena? É a Helena. Acena aí Helena, pra gente. Ah, tá aí já. Helena, cadê a Helena? Helena. Ah, tá. Tá ali em cima, né? Tá. Peraí, gente. É... 29/4/87, 9h05. Lavras, em Minas. Regida por Xucra. É uma coisa muito parecida, né? Só que são outros rashis, né? Outros posicionamentos. Mas também é regida por... aliás, também o regente está na 11ª, né? Ou seja, na Casa dos Desejos. Aqui tem uma evidência... Só que a diferença aqui, né? É justa... Ali teve uma evidência na questão de irmãos, né? No mapa anterior, onde a pessoa realmente disputava com irmãos. E aqui também indica disputa com irmãos, né? Porque é diferente, né, da situação aqui. Na verdade, não tão diferente, porque a 11ª é a casa de irmãos também, né, irmãos mais velhos, mas a terceira aqui, como foi observado anteriormente, era a casa de irmãos, e o regente dessa casa está justamente nessa primeira, né? E esse planeta representa irmãos, ou seja, você tem uma casa de irmãos e você tem um planeta que representa irmãos, né? Quando esse planeta que representa irmãos, né, que a gente chama de Graha Karaka, de irmãos, está em conjunção por aspecto, ou mesmo por conjunção mesmo, né, conjunção na mesma bava, eles são antagônicos, né? Isso representa justamente disputa entre irmãos, né? Então a pessoa naturalmente teve essa situação. Só que o que conta aqui, né? Que provavelmente deve ter havido algum tipo de sentimento maternal com irmãos, né? Ou seja, a pessoa pode ter tido que cuidar de irmãos ou ter sido cuidada por irmãos, né? Isso daqui é uma coisa interessante. Isso explicaria, né, por que que a pessoa adotaria um comportamento maternal posterior, né? Por quê? Porque se Chandra está no Lagna, que é a casa da personalidade, né, do comportamento, e esse planeta é maternal, né, é natural que a pessoa adquira um comportamento maternal, né? Ou seja, uma pessoa que se doa, né, uma pessoa que se concede, né, uma pessoa que quer nutrir, né, as outras pessoas, né, quer sustentar, né, quer sustentar emocionalmente outras pessoas, né? Então, seria uma condição previsível, né? Só que o Mangal, como foi observado no primeiro mapa lá, né, faz com que... No primeiro ou segundo, agora não lembro. Foi o primeiro, torna a pessoa bastante agressiva, né? Então, também haveria essa condição no caso da Helena. Isso seria realmente confirmado, né? Porque o Mangal ele está numa posição Nietzsche, sendo que o Guru está numa posição também Nietzsche. Tem dois planetas Nietzsche, né? Nesse mapa aqui, no mapa da Helena, né? Mangal, que está indicando uma posição difícil, representando explosões emocionais, né? Isso é uma manifestação da raiva que está armazenada, né? E também uma questão muito, diria, um tanto quanto crítica, né? Que se manifesta por causa do Shukra naquela posição ali, né? Deixa eu só ver melhor aqui. 14, 16, 26, 6, 12, 8. Perfeito.
Budim, Esse chukra combustão. dela tá exaltado, né? Mas é tipo, junto com o Rahu, mesma situação ali na Vancha, né? O chukra e o Rahu juntos. Talvez as questões É, a, ali. a posição do Shukra, ela é favorável aqui, tá? Porque ele rege, no caso aqui, né? É claro que ele é favorável porque ele está numa posição útil, né? Numa posição de muita força, né? Aqui, né? Realmente daria um efeito favorável aqui. Só que, é claro, né? Quando tem um Rahu ali em conjunção, né? Aí as coisas se tornam um pouco turbulentas. Quer dizer que Tá Por causa haveria. que ele fica crítico porque fica perfeccionista ou por causa do Rahu? Não, no caso ali é o Guru, né? Entrou em posição Ah, tá. Nitya, né? Ah, tá. Você Agora, tinha falado. Ela não vai querer vivenciar os desejos dela através dos outros, por exemplo? sim, aqui é bem observado, hein, Simone? A questão fantasiosa, né? Do romantismo é muito exacerbado, né? Sim, haveria sim isso bem evidente mesmo, né? Eu tô observando uma coisa interessante aqui no Navamsha dela, tá? E tem um Parivartana ali. Isso é uma coisa intrigante. Esse Shani na sétima dela. Hum. A gente considera Parivartana no Navansha, Horácio? O efeito ele tem um efeito sutil, né? Mas ele tem alguma relevância ali entre a sétima e, no caso aqui, né? Entre a nona e a 11ª, né? Que no caso aqui Professor, são representados no Kundali, né? esse Shani aí também aspectando a bava do pai, a bava da mãe, próprio Chandra ali no Lagna, Mangal também, que aspecta a bava 4. Parece que gerou essa questão, né, muito grande de raiva familiar, como se comentou ali do Mangal e Nietzsche, né, no Navansha. Gerou muita raiva familiar, muitas emoções ali que ficaram meio reprimidas, e ela guarda muita mágoa, né? Que Sim. reflete ali o Shani em Vrishaka. Acho que E- você matou a charada, viu, Daiane? Ah, o Uraho não, desculpa, o Shani, né, na sétima posição, em posição Shakta, né, justamente porque ele está na oitava, né, a partir de Surya, fez essa posição ficar forte, além de que também ele já começa a entrar numa posição Sandhi ali, né? Ou seja, eu teria que verificar esse posicionamento, mas agora não vou fazer isso porque não temos tempo, tá? Mas eu não sei quanto tempo ele estava retrógrado nesse período. Eu não sei se ele está vindo da casa anterior, posterior, ou se ele estava vindo já dessa mesma bava. Mas a questão que a Daine comentou, e foi interessante aqui, né, justamente de que se a gente olhar no PDF 4, a sétima casa, né, que tem a constelação de Vrishika, representa as emoções ocultas. Na verdade, ele representa ressentimentos, né? Ele representa mágoa, raiva, né? Ou então subprodutos da raiva, né? Do produto original, que o produto original é a raiva. Ressentimentos, mágoas, qualquer outro melindre que seja subproduto da raiva, eles são inseridos aqui. Mas a questão central, que a gente chama aqui, são as emoções ocultas e que emoções ocultas que, naturalmente, por estar oculto, né, não podem ser observadas justamente porque ela está muito lá para dentro, está muito profundo. Então, emoções que estão há muito tempo congeladas, né? Emoções que estão há muito tempo endurecidas, né? Então, evidentemente, a pessoa tem muita dificuldade em perdoar, né? Então, quer dizer que a pessoa tem dificuldade de perdoar, não perdoa de jeito nenhum, né? E vai dificultando cada vez mais a própria existência dela, né? Esse seria um reflexo da conjunção por aspecto entre esses dois planetas aqui, né? Então, a Daiane falou certo quando viu a sétima casa, indicando nitidamente que é difícil
vamos dizer assim, manter relacionamentos de longo prazo, né? Porque sempre tem muito ressentimento, né? Muita mágoa, né? E que é difícil perdoar, né? Então seria uma coisa importante aqui, né? Poderíamos até começar por aqui, né? Em aprender a perdoar, porque já seria uma coisa e tanto, né? Ajudaria bastante, né? Nesse propósito de realizar desejos, na verdade. Quem mais que nós temos aqui para Helena? Isso deixou ela bastante punitiva também, restritiva. Então, ela pune, restringe a si mesma e também ao próximo, aos parceiros. Então, isso que o professor falou impacta muito o relacionamento, né? Por isso que é difícil. Verdade, é verdade. Um mangal no Lagna torna a pessoa muito punitiva, né? É a mesma coisa que tinha naquele outro mapa ali também, né? Ou seja, a pessoa quer sempre agredir, né? Quando não pode, ela mesma se agride, né? Ela mesma se machuca, né? Isso é uma coisa interessante. Eu sei porque eu tenho um mangal no Lagna, né? Então é comum, às vezes, quando você está meio nervoso, meio tenso, né? Você se autoflagela, né? Você se automachuca sem perceber, né? É totalmente inconsciente, porque existe um desejo, né, de querer machucar, né, de querer ferir. E quando não dá para fazer isso em alguém, eu faço isso em mim mesmo, percebe? Então isso vai acontecer também, né, no caso aqui da Helena. Mas o paradoxo é forte aqui, né? O paradoxo entre Mangal e Shani é bem evidenciado aqui, né? Bem forte, né? Ou seja, a pessoa é extremamente paradoxal nas suas opiniões, nas suas emoções, né, na realidade dessa pessoa, né, muito paradoxal, né? Ou seja, Professor, eu muitas sei que opiniões, desculpa, fala, fala. essa troca de aspecto aí que faz a pessoa ficar condicionando as coisas. Exatamente, outra sacada genial, né? O condicionamento no sentido de impor condições, né? Ou seja, a pessoa precisa, na realidade da pessoa, fica cheia de imposições, cheia de condições, né? Ela mesma, né, vai fazer isso sempre, né? Ou seja, para ter isso precisa ter aquilo antes. Eu só faço isso se você fizer aquilo para mim antes. E se eu fizer isso, o que que você faz para mim? Quer dizer que tudo tem que ter uma troca, tudo tem que ter uma condição. E é claro que isso explicaria a autossabotagem que a Helena faz a todo instante, né? Ou seja, ela se sabota, ela se autossabota sempre por quê? Porque não acontece do jeito que ela mesma havia determinado que deveria ser. E quando não acontece do jeito que ela quer, ela vai lá e sabota. E isso é totalmente inconsciente, mas é bom que ela traga isso para a consciência dela, não é verdade? Tem mais alguma coisa, então, para Helena? Cadê a Helena? Tá aí ainda? Ela pergunta também de questões de depressão, né, da parte psicológica, esse Shania É, Chandra também. esse efeito disfuncional é justamente de Shani, que está aspectando Chandra, né? Porque como a pessoa ela é muito materna, né? Ou seja, como foi observado, né? Ela é uma pessoa muito maternal, mas ela sempre volta, né, para o sentimento de separação da mãe, né? Aí dá esse vazio na pessoa, né? A sensação de vazio. E isso explicaria, ou seja, dá um distúrbio de vata. A pessoa tem nitidamente um distúrbio de vata, e um distúrbio de pita visível aqui no mapa dela. O Budi que ele rege a 2 e ele tá lá na 12, ele também dá esse vazio que ela não teve infância, não dá? Sim, também daria, porque o Budi aqui está em Vikla também, né? Tá um tanto quanto próximo de Sol também, né? Então isso Viveu a afetaria também. infância, né? Isso afetaria também essa questão da infância, sim. Mas enfim, a Helena quer falar alguma coisa? Quero. Primeiro eu quero agradecer vocês, né? E interessante que algumas coisas eu percebo em mim, mas eu percebo que muitas coisas eu melhorei. Essa questão da condicionamento, né? Ah, eu vou agir assim se acontecer isso, ou se eu fizer isso, só se você fizer isso.
essa rigidez, de certa forma, eu penso que eu melhorei, porque eu passei por algumas situações na vida que a minha vida estava parada. Eu sou movida muito por desejo, por amor. Eu sou muito emocional. E essa questão maternal também é forte em mim, eu percebo com todos mesmo. Mas a minha vida, de certa forma, emocionalmente, do meu trabalho, não estava boa. Então eu tive que melhorar muito esse aspecto do idealismo, de fazer as coisas muito certinho, formatadas. Então, eu melhorei muito isso, e tenho aprendido assim, não, vamos ver, vamos fazer do jeito que dá. Mas tem que fazer, tem que caminhar. Então, essa questão também da ausência, de sentir a ausência da mãe, eu percebo que é forte em mim, né, essa disputa entre os irmãos, por mais que meus irmãos a gente se dê muito bem, mas parece que tem esse sentimento mesmo desde a infância. E Ela vai algo, ter esse sentimento de perda também, né, Horácio? Que essa 12 aí. Esse sentimento de perda vem da 12, mas também porque o regente da 12 está no Lagna, né? essa questão do O regente dá 2 também, né? O sentimento da perda da infância também, né? É. Uma pessoa que seja regida por Shukra, né? É, ter o regente da quinta na 12ª, né? Não é uma coisa muito positiva, né? É, mas e também o regente da própria, porque a pessoa que é de Vrishaba, né, ela tem somente essa pessoa tem o Surya, né, regendo a quarta. Ou seja, só nesse caso, né, é que o Surya agiria positivamente, né? Então ele tem um reflexo favorável ali, né, por ele estar numa posição útil, né? Mas, como eu sempre digo, né, nunca pode desprezar o efeito Dushtana, de uma Bhava Dushtana, né? Ou seja, planetas que estejam em Bhavas Dushtana, eles vão ter que mostrar o efeito Dushtana de qualquer forma, né? Não tem como não ter esse tipo de coisa aí acontecendo, né? Mas, enfim, gente. Termina de falar, te cortei, Helena. Só Ah, sim, desculpa, finalizei. é verdade. Posso só fazer uma pergunta? Em relação a alguma questão de propósito de vida, algo para eu evoluir como pessoa, tem algo Sim, aí nesse caso aí a Simone falou uma coisa no mapa anterior, não lembro agora, no mapa de que a pessoa tinha também o regente dela na 11ª. Aqui sim é aplicável, né? É bastante mais aplicável do que no outro, do que no outro mapa, né? Porque aqui o sentimento de pertencimento, né? O sentimento de fraternidade é a chave de tudo aqui, né? Ou seja, o que que nós estamos falando? Por que que as diversidades acontecem na vida dessas pessoas que têm, né, aspectos mútuos de Mangal e Shani? Porque elas só pensam nos objetivos e desejos pessoais, né? Sendo que a pessoa veio para realizar o sentimento fraterno, né? No caso da Helena aqui. Nossa mente acaba fazendo coisas confundindo, né, as coisas e acaba fazendo outras coisas que não é para ser feita, né? Porque a gente não tem exemplos muito bons nesse mundo, né? Mas a ideia central aqui do seu regente é que ele veio buscar pela realização como a Simone comentou, né? Pela realização de sonhos, né? Pela realização de fantasias, né? Mas na verdade ajudar os outros a realizar os sonhos, né? Realizar as fantasias, né? Mas o principal aqui seria justamente de entender que todo mundo, todo ser humano, né, na verdade, toda criatura viva, deveria ser tratado como um irmão, né? Esse seria a questão central. E isso daí é altamente filosófico e provavelmente você só vai entender isso quando você estiver abandonando o corpo. mas já deu para entender, entender que todos nós somos um, né? Mais ou menos nesse sentido. É por ali, é por ali.
Você Quando está no você caminho. começar a buscar mais pelos outros do que para si mesmo, estender esse sentimento, né, de sonhos para você que beneficiam aos outros também, isso você vai estar gerando resultados para você também, né? É, E é esse o sentimento que você tem que nutrir, né? No caso de, de irmandade, de poder Caridade. contribuir, né? Isso. Uhum. verdade, verdadeiro, verdadeiro mesmo. Gente, agradecer muito a presença de vocês, tá? E a paciência, principalmente, né? E então, na semana que vem, ainda nós vamos ter ainda, né, Simone? A gente já está quase finalizando, mas semana que vem a gente vai ter mais uma análise. E Quarta-feira, então, às 19 horas, pessoal. isso. E deixem os seus comentários nos nossos vídeos do YouTube também. Muito bom, então, pessoal. Até a próxima quarta-feira, então, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo.